Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição do segundo trimestre de 2020. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje falaremos da lição de número 13, que estudaremos no próximo domingo, dia 28 de junho de 2020. A lição tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso textual está em Efésios capítulo 6, versículo 11, e está escrito assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 20. Professor Joás, graças a Deus mais uma vez conosco. Bom, bem-vindo em mais um programa. E hoje nós chegamos ao final da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O tão esperado capítulo 6, né? Trimestre muito rico, né? Muito rico. Nós podemos fazer uma recapitulação rapidinho aí das nossas lições que estudamos, né, um panorama. Estudamos a carta de Paulo aos Efésios nesses 6 capítulos, vamos concluir hoje a última lição. Mas na primeira lição nós estudamos a situação, a carta aos Efésios, né, a saudação aos destinatários. Na lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação, uma lição polêmica, mas um assunto muito pertinente. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A condição dos gentios sem Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O mistério da unidade revelado. A intercessão pelos Efésios. Atributos da unidade da fé. Conduta do crente em relação à família. E hoje, a batalha espiritual e as armas do crente. Professor, que trimestre maravilhoso, compêndio de lições aí importantíssimas para esse mundo que estamos vivendo ultimamente aí, e realmente foi um alimento muito forte, muito espiritual para nós, né? Foi muito rico, né? 6 capítulos muito preciosos, né? E olha que ficou muita coisa ainda. Verdade. Que a gente passou batido assim, né? Verdade. Muita coisa para ser analisada ainda e mesmo assim a gente teve um acréscimo de conhecimento muito bom, né? Verdade. Ao longo desse trimestre. Essa epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola muito doutrinária, uma epístola excelente, né? Muito bom. Muito bom. É a Bíblia Sagrada, né? Professor, vamos lá, nós temos aí um tempo e vamos trabalhar essa lição, esses 3 últimos capítulos aí, dentro da nossa lição. Capítulo 1, preparo espiritual do crente para a batalha. O 2, conhecendo o campo da batalha espiritual, muito bom esse capítulo. E o 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos lá. Introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Acredito que muitos irmãos estão ansiosos por essa lição, a última lição do trimestre, e o capítulo 6 é um capítulo extraordinário. E nós vamos trabalhar hoje dentro dessa batalha espiritual, onde se dá essa batalha, como que se dá essa batalha e o que o crente deve fazer mediante essa batalha espiritual. Logo na introdução aqui a gente já percebe que o conflito é inevitável, né? Verdade. O conflito com as forças espirituais da maldade. E se o conflito é inevitável, né, quer dizer que todos estamos em guerra, né? O que acontece é que muitos não têm consciência disso, né? Estão no meio da guerra, mas não sabe, né, não tem essa consciência de localização, né, de que está no meio do conflito, né? Aí confunde os inimigos, né? Paulo vai definir quem é o inimigo aqui, né, nesse capítulo. E assim, por não saber que está em guerra, por não saber a condição que se encontra, né, no reino espiritual, né, muitos acabam tombando, né?
muitos acabam caindo, né? E por isso esse capítulo 6 de Efésios é tão importante para a nossa análise, né? Para o nosso conhecimento, né? Paulo deixou essa joia aí para a gente saber que a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso irmão, né? Nosso inimigo está bem definido, né? E Paulo vai mostrar como combater com esse inimigo, né? Ao longo desse capítulo 6 aí. Muito boa observação, professor. Por mais assim que tenhamos conflitos, né, com as outras pessoas, mas nós devemos lembrar quem é o causador de todo conflito, né? Isso. E a gente não pode esquecer isso. Muito bom. Capítulo 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro nós vamos identificar que batalha é essa, né? E o preparo do crente para enfrentar isso aí, uma vez que isso é inevitável também. Ponto 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Importante aqui que a força nunca é nossa, a força é sempre do Senhor. E por isso a necessidade de revestirmos no Senhor. Por isso parece que Paulo está fazendo uma conclusão, né? Mas na verdade tudo que ele disse até aqui é para chegar aqui preparado, né? Essa questão de renovação da mente lá no capítulo 4, né? A vida de santidade que vem logo em seguida, né? E o enchei-vos do Espírito, né? Isso tudo é o preparo para essa guerra iminente, né? Para essa guerra que é inevitável, né? Como ele diz aqui. Então, se a guerra é inevitável, não dá para ir para o meio da guerra sem preparo, né? Soldados que vão à guerra se preparam por anos, né? Fisicamente, psicologicamente, né? Há um preparo, né? Treinam estilos de combate e tudo mais, né? Como usar as armas, né? Tanto de defesa como ataque, isso tudo é preparado, é treinado com antecedência. Ninguém vai à guerra sem ter o mínimo conhecimento do que está fazendo, né? Verdade. Então, se é inevitável o conflito, né? É preciso ir preparado para esse conflito, para sair inteiro lá do outro lado. E conhecer o inimigo também, né? Que é um ponto muito crucial dentro de uma batalha, né? Se não é o mais crucial, né? Verdade. Tem um livro muito bom no meio secular, vamos falar assim, que ilustra bem o que nós estamos falando aqui, que é a Arte da Guerra do Sun Tzu. Esse livro fala de estratégias de guerra e para nós cristãos nós devemos aplicar muito conceito em termos de guerra. Com quem lutar, qual a postura diante de uma guerra, quais as artimanhas do inimigo, vamos falar assim, a operação logística de uma guerra, né? Aí no mundo espiritual entra o jejum, a oração, o tempo que nós vamos guerrear, a forma que vai guerrear, o terreno que vai guerrear, né? Que a nossa guerra espiritual nas regiões celestiais, não é terreno. Então, esse fortalecer aqui, isso é muito importante, viu, professor? Muito importante. Como a guerra espiritual, né? Não é o soldado natural, ele se fortalece, né? Exercitando os músculos, né? Exercitando até a própria mente. Mas aqui a força, ela é externa ao combatente, né? É o Senhor que dá a força. Então, fortalecer no Senhor, né? Paulo já deu nos capítulos anteriores, né, a receita de como fazer isso, né? Como se fortalecer. Eu falei aqui num tom bem assim, vamos falar assim, ilustrativo, e eu vou fazer uma outra ilustração e a gente fecha esse ponto primeiro aqui, fortalecidos no Senhor. Em termos de um terreno da guerra, eu vi uma ilustração de um livro um dia muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos, com todos vocês que estão em casa. Uma águia, por exemplo, ela não briga com a serpente na terra, no terreno da serpente. A águia ela consegue avistar uma serpente quilômetros de distância, ela consegue avistar um camundongo praticamente a quase 10 quilômetros de distância. Então ela avista uma serpente, ela dá aquele rasante, tira a serpente do ambiente dela, do habitat dela, que é a terra, né, que ela tem muita força, muita estratégia ali, e leva ela para cima. Quando ela tirou a serpente
do chão e levou ela para o ar, a serpente perde todo o equilíbrio, perde toda a estratégia de ataque. E aí ela vence ela em outra região. Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta, a nossa guerra também, ela é num terreno espiritual, é bobeira do crente pensar que vai vencer o diabo com um braço de carne. A nossa arma também é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. Né? São espirituais. Espirituais e são poderosas em Deus. Né? Olha o que o apóstolo destaca, né? São poderosas. Né? Então, muitas vezes a pessoa quer brigar num terreno diferente, um terreno que ele não conhece, vai se dar mal. Então, essa guerra precisa ser travada também de forma espiritual. Muito bom isso. Ponto 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Isso aqui, professor, é uma coisa que é essencial na vida do cristão. Orar em todo tempo. Tem vigilância, né? Vigilância aqui, mais do que o fortalecer, né? Vigilância merece um destaque muito grande na situação de guerra, né? De conflito. Para quem gosta de arte, né? De filmes de guerra, coisa do tipo, né? Um dos clássicos, né? O Resgate do Soldado Ryan. Muito bom. Né? Tem uma cena lá que tá aquela troca de tiros, né? Para os dois lados, e um dos soldados está ali naquele movimento todo e parece que num tom de zombaria, né, brincando com outro soldado que está ao lado dele na trincheira, ele tira o capacete. No momento que ele tira o capacete, ele é alvejado. Isso fala de vigilância. Ninguém vai para a guerra de forma displicente, né, distraído. Né? Então, se eu sei que eu estou em guerra, né, minha vigilância tem que ser redobrada, né? E talvez haja quem esteja ouvindo a gente agora que não tenha consciência dessa guerra, né? Mas ela existe, ela é inevitável, né? Qualquer um que vem à cruz, ele está comprando briga com o inimigo, né? O inimigo de nossas almas, não o inimigo de Deus, né? Porque ninguém inteligente compraria briga com Deus, né? Mas ele é inimigo de nossas almas, né? Dos filhos de Deus. Então, quando você vai a Cristo, você comprou briga com Ele, né? Toda vez que você dobra o joelho, você está comprando briga. Toda vez que você exalta, louva o nome do Senhor, você está chamando para briga. Né? Então, tem que ter esse preparo, essa força, e tem que ter essa vigilância, porque a retaliação vai vir. E é preciso estar atento, né? Preciso estar constantemente orando, né? Orar em todo o tempo aqui é isso. Não perder de vista, né? Essa batalha, né? Verdade. E uma coisa que eu ouvi essa semana agora que eu achei muito interessante foi ontem. Ouvi ontem. Eu achei muito importante isso. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele leva a astúcia muito a sério e a intenção dele é essa mesmo, é destruir. Então, para que ninguém seja pego de surpresa, é muito bom você estar em vigilância. Interessante também, professor, destacando a necessidade da oração e da vigilância, o próprio Jesus ele falou muito mais da vigilância do que a oração. A oração ele praticava e ensinava com ação prática. Agora, a vigilância ele falava, ele incentivava muito os seus discípulos, seus seguidores a estar sempre vigiando. É o que você destacou, a vigilância é tão importante quanto a prática da oração. É essencial, né? A gente não tem garantias de que o displicente vai ser resgatado. A gente não tem essa garantia. Agora, quanto ao vigilante, tem. Pelo menos aqui é citado o Salmo 124, né? Verso 7. Né? Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Vigilância. Né? Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Criador do céu e da terra. Né? Então, esse salmista ele está o tempo todo, né, voltado para o Senhor, para o Criador do céu e da terra. Né? Então, mesmo que o inimigo arme um laço para ele, como ele está em constante contato com o Criador, né, o próprio Criador vem e tira ele do laço, como quem livra um pássaro que vai cair na armadilha. Né? Muito bom, muito bom. Bíblia é Bíblia, né? Muito legal.
Professor, vamos para o capítulo 2 então. Nós falamos aqui do preparo espiritual do crente, nós falamos aqui de fortalecer no Senhor, oração e vigilância. São 3 ingredientes aí que não pode faltar na vida espiritual de ninguém, nenhum dos filhos de Deus. Ponto 2 aqui, o capítulo 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Ponto 1, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente no reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, tem muita gente que acha que pode brincar com o diabo. A gente vê alguns líderes brincando, pisa na cabeça do diabo, faz isso, faz aquilo outro. Isso é muito perigoso, brincar dessa forma. O diabo não é esse ser bobo, idiota, que muita gente fala que ele é, pinta que ele é. Ele não é esse ser, ele é muito astuto, ele é muito mesmo, ele é sagaz. A gente tem que ter em mente que ele já está há pelo menos 6.000 anos, no mínimo. Né? Pelo menos 6.000 anos nessa guerra. Então ele tem um preparo para a guerra que eu que tenho 40, né? Não tenho. Né? Não tenho 6.000 anos de preparo, de vivência. Né? Então, experiência conta muito na guerra. Né? Então, não posso achar que vou brincar com alguém que tem uma experiência dessa de guerra. Né? Agora, é certo que quem está conosco é maior do que o nosso inimigo. Isso aí não tem dúvida. Mas, né, olha só as táticas que ele usa. Né? Confusão, mentira, deturpação das escrituras, né? Dissimulação, falsidade, acusações falsas, né? Incredulidade. Olha quanta coisa que ele usa a seu favor. Né? E muitas vezes essas artimanhas aí, né? Essas armadilhas, elas vêm de forma tão sutil que a gente quase não percebe quem é que está por trás disso. Né? E a gente chega a confundir o inimigo. Né? A gente acha que o nosso inimigo é aquele que está ao nosso lado na trincheira. Né? É ao contrário disso, né? Quem está ao nosso lado da trincheira está na mesma guerra que nós, né? Lutando do mesmo lado da luta. Então, ele é muito astuto, né? E essas armadilhas são muito bem planejadas. Então, eu preciso ter a força, eu preciso ter a vigilância, né? E eu preciso conhecer o meu inimigo. Né? Isso aí é essencial para um sucesso na guerra, né? E a gente fala isso também, professor, não é você que está em casa, os irmãos que estão reproduzindo aí, vendo tudo, essa escola, reproduzindo tudo que nós estamos ensinando, a gente não está falando isso para você ter medo do diabo. A Bíblia não manda ter medo, a Bíblia manda resistir. Né? Nós temos o poder de Deus, Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes, toda a força do mal. Marcos 16, versículos 15 a seguir, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais vão seguir os que crerem. Então nós vemos ali a cooperação do Senhor com a igreja. Não estou falando isso para ter medo. Nós estamos falando toda essa temática aqui é exatamente para o crente saber vigiar, para não ser engodado nessas ciladas do diabo. Só por isso, é um tom de vigilância. A verdade, a Bíblia é um manual que ensina a gente a guerrear. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, tanto é que a própria palavra de Deus a chama de escudo, de broquel, de espada. Então a Bíblia é uma ferramenta de defesa, mas também de ataque. É a palavra de Deus. A gente não está dizendo que tem que ter medo do nosso inimigo, nem que tem que reverenciá-lo de alguma forma, ou de ter algum respeito, né? Ou algo do tipo. A gente não está dizendo isso, a gente está dizendo para não subestimar. Exatamente. Que não subestimar, né? Como eu não estou vendo, como eu
não conheço a fundo o seu modo de agir, eu conheço só o que me é revelado, né? Eu tenho que lutar com sabedoria, né? Esse preparo, né? Essa vigilância e a armadura. Eu não posso achar que do jeito que eu vim, eu vou encarar e vou me dar bem. Não, com a minha própria força, né? Com a minha própria ferramenta. Não, tem a armadura certa para o combate, né? Deus já preparou as armas certas para serem usadas, né? Se eu não me munir dessas armas, eu não vou ter sucesso na batalha, né? E nós vamos falar dessas armas, tá? Daqui a pouco nós vamos falar dessas armas aí, dessa armadura completa aí no capítulo 3. Ponto 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Você já falou isso aqui também, nós já citamos. Tem muita gente que luta contra a pessoa que está do lado dele na trincheira. E não é essa a função de nós crentes. Eu não posso lutar contra o meu irmão. Se for usado pelo inimigo, tem que expulsar o inimigo e continuar a amar essa pessoa. Foi isso que Jesus fez com Pedro, né? Tem uma citação de Ernest Hemingway, né? Ele diz que ele faz uma pergunta, né, para alguém, né, você conhece quem está ao seu lado na trincheira, né? Aí quem está sendo perguntado responde, mas isso tem alguma importância? Isso importa? Né? Ele, claro que importa, mais do que a própria guerra. Né? Então, eu tenho que conhecer o campo da batalha, o meu inimigo, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que estar vigilante e eu tenho que me munir das armas certas para a batalha, mas eu tenho que saber quem é o meu inimigo. Com certeza. Quem está do meu lado lutando a mesma guerra não é meu inimigo. Verdade. Né? E às vezes o inimigo que está do lado de lá, ele usa de tanta astúcia, de tanto engano, né? Que ele faz parecer que eu sou seu inimigo, você é meu inimigo. Nós que somos companheiros de batalha, às vezes a gente se confunde como inimigos. Né? Eu estou usando de analogia aqui, mas a gente percebe isso por osmose, né? Na prática a gente percebe que isso acontece o tempo todo. Né? Isso acontece na família, né? O sujeito pensa que o inimigo dele é o sogro, que o inimigo dele é o cunhado, né? Pensa que a inimiga dele é a sogra, é a esposa, é o marido, né? Esse não é o inimigo, né? O inimigo é quem está usando de astúcia, de engano para fazer a pessoa pensar que esse aí é o inimigo, né? Nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais, né, da maldade. E é tão interessante essa questão da guerra, da estrutura da guerra, porque existem vários comandos dentro de uma guerra. Por exemplo, existe a equipe de suprimento, existe a equipe de linha de frente, a equipe estratégica. A Bíblia dá todo esse respaldo para a igreja. Existem aqueles irmãos do suprimento, os irmãos da intercessão, que estão sempre orando. Existem as pessoas que estão na linha de frente, os missionários que estão na linha de frente, no front, né, de frente, no ataque frontal ali. Existe o pessoal da retaguarda, o pessoal dos veteranos que estão ali cuidando das doutrinas e tudo mais. É uma série de coisas. E existe também o inimigo. Então a gente precisa identificar isso aí. Quando se identifica pela palavra de Deus, pronto. Aí a guerra ela fica lógica, e aí o próprio Deus, isso que nós falamos aqui é um revestimento no Senhor. Isso traz estratégia benéfica à igreja. Isso é muito bom. E esse inimigo nosso, ele já viveu no céu, né? Ele sabe como é o céu, como o céu tem unidade, né? Como o céu é organizado. Como é perfeito, e ele né? procura copiar, né, essas coisas como organização, como unidade, né? Ele procura copiar para ter algum sucesso, né? Não dá certo para ele, mas você percebe que ele é organizado, né? Paulo vai citar aqui, né? E aí eu acho que eu estou adiantando o ponto 3, né? Mas ele vai citar principados, potestades, príncipe das trevas, né? Você vê, parece que isso são organizações, cadeias de comando. Principados é uma hierarquia, potestade é outra, né? E príncipes é outra. Então
tem uma certa hierarquia aí. Ele não é tolo de estar 6.000 anos numa guerra, né? E não se organizar para isso. Né? Ele não é sábio, mas ele é inteligente. Verdade. E outra, a gente vê isso você citou muito bem que ele viveu, ele sabe muito bem o outro lado, né, que é o céu. Ele sabe a forma que Deus é super organizado nisso aí. Deus é Deus, né? Então tem também as hierarquias e Deus respeita isso. E o próprio Jesus, quando no seu ministério terreno, ele falou que um reino dividido ele não subsiste. Então precisa haver essa unidade. Por isso que na lição anterior aí nós trabalhamos sobre a unidade. É verdade. E pelo menos 2 lições, né? 2 seguidas, lições. assim. A unidade, tudo que se fala aí de manter o povo equilibrado, manter junto. Então isso é muito bom. Isso é uma estratégia de guerra, meu amigo. Quem já passou pelo exército sabe o tanto que a unidade ela é essencial para uma tropa. A gente viu uma lição só sobre unidade e a outra lição as virtudes necessárias para chegar na humildade, né? Exatamente. A longanimidade, mansidão, né? Essa lição nós poderíamos estudar ela o ano inteiro, que não daríamos conta de tanto assunto assim importante, né? Muito bom. Bom, professor, você já entrou no ponto 3 aqui, o nosso tempo está quase findando aqui. Você já falou dessas hierarquias, mas vamos só destacar como que essas agências da potestade do mal elas atuam. Por exemplo, elas são poderosas, malignas e tem até um terceiro ponto, astutos demais da conta. Quando as pessoas falam, o diabo não tem poder, tem um poder limitado, não é igual Deus que tem todo o poder, o diabo tem um poder limitado. Tanto é que faz sinais, opera coisas aí que confundem com as coisas de Deus. Então é bom a gente estar atento a isso também. Você já entrou nesse assunto aí, vamos para o ponto 3 então, para o capítulo 3, nosso tempo está quase findando. E a gente vai falar dessa armadura, dessa armadura completa de Deus aí. O ponto 1 fala da armadura completa de Deus, e eu já vou direto no ponto 2, que fala dessas armas indispensáveis aí. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A, cingid os vossos lombos com a verdade, é uma arma. 2, vestida a couraça da justiça. C, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. D, tomando sobretudo o escudo da fé. Letra E, o capacete da salvação. Professor, nós vimos aqui, ainda tem até a última aí, né, que é a espada do Espírito, que ele não mencionou aqui, mas são praticamente seis ingredientes, ou 6 componentes dessa armadura. O cinto, que é a verdade, a couraça da justiça, que é a retidão, os sapatos na preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armadura completa, né? Pois tem bastante armas de defesa aí, né? E tem uma que serve para as duas coisas, né? Defesa e ataque. Né? Isso fala da importância dessa arma, né? Da espada. Né? Essa espada do Espírito, né? É uma arma tanto de ataque quanto de defesa, né? Ela vai fazer alusão à palavra de Deus, né? Indispensável, né? Para o preparo do guerreiro, né? E as outras são tanto essenciais quanto essa, mas essa tem um destaque, né? Para servir para duas coisas, tanto para se defender quanto para atacar, né? Então essas armas aí são indispensáveis. Se o sujeito for para a guerra faltando alguma dessas aí, né? Qualquer uma dessas que não estiver presente no momento da batalha vai fazer uma falta, vai trazer um prejuízo enorme para o soldado, né? Se ele não tombar na batalha, ele vai sofrer um dano muito grande. Então a gente tem que estar munido de todas elas, né? Não pode ser displicente com nenhuma delas, né? Tanto as de defesa quanto essa de ataque, né? É imprescindível. Destacando também, né, sobre o nosso inimigo ainda, né? Por que existe esse preparo todo, por que existe essa vigilância toda, esse estudo todo de quem ele seja, de qual seja o campo de batalha, né? A gente já destacou, não é para pôr medo nem
dizer que ele merece algum respeito ou coisa do tipo, mas dizer que ele não pode ser subestimado. Né? Mas lembrar que Paulo já disse nessa mesma carta, né, lá no capítulo 1, né, que o Senhor, né, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, né, o nosso Deus, ele está acima de todo principado, poder e potestade e domínio. Graças né? a Deus. Né? Esse inimigo nosso, ele se apropriou de um vácuo de poder. Né? Deus deu a terra a Adão, aos filhos dos homens. Né? A terra é nossa por direito. Né? Mas o pecado estragou tudo, nós abrimos mão do nosso direito, no sentido de relaxar com o cuidado dele, de deixar ele, né, deixar a nossa responsabilidade para com a terra. Né? E houve um vácuo de poder. O livro que o senhor já citou aí, né, diz que não existe vácuo de poder. Né? Então esse inimigo de nossas almas tomou esse lugar do vácuo de poder. Então ele tem algum poder, alguma autoridade no mundo espiritual, né, se é que a gente pode dizer assim. Né? E então a gente tem que estar atento. Eu até ouvi um estudo bíblico, o pastor Sebastião Corrêa que falou isso há um bom tempo atrás, que isso foi por usurpação. Pois ele tomou, né? Usurpação, por engano. Né? Ele seduziu, ele enganou o homem. Exatamente. Né? Houve esse vácuo e ele se apossou. Verdade. Professor, chegamos ao final da nossa lição e nós vamos só falar aqui da conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Glória a Deus, chegamos ao final desse trimestre, né? E com muito aprendizado aí acumulado ao longo dessas 13 lições. Tomara que venha mais uma dessa por aí. Abençoada, né? Foi benção. Verdade. Queremos agradecer a todos os irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Lembramos que nós ainda estamos com os nossos tempos fechados e estamos transmitindo todos os nossos cultos através da nossa plataforma ADEC TV. Acompanhe nas nossas mídias sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo dentro das nossas programações. Deus te abençoe e até o próximo programa.